A enfermeira responsável pelo pronto atendimento da UPA, Viviane Batista, conversou com nossa equipe e explicou o protocolo de atendimento. Veja. Estamos vivendo uma epidemia, né? Uma epidemia que não é só aqui em Batatais, é uma epidemia nacional, que é em relação à doença da dengue. A dengue, ela é uma doença que nesse momento ela está sendo mais clínica e epidemiológica do que propriamente por confirmado. Tanto que o Ministério da Saúde confirmou que 3, 4 sintomas por si só já confirmam a doença sem mesmo o teste dizendo ou não. Falando clinicamente, pela saúde, como representante da saúde, toda vez que eu faço um atendimento médico, que eu tenho um exame clínico sugestivo de dengue, o dado epidemiológico para mim vai me dizer a situação do paciente. Se o paciente clinicamente está estável, ele vai ter uma conduta. Se o paciente tiver alguma outra alteração hemodinâmica, o que é isso? Uma alteração de sinal vital ou alguma característica que o impossibilite e aumente a gravidade clínica dele, nós teremos outra conduta. Mas em todas elas, o critério é o mesmo. O que indica a gravidade da dengue é o hemograma, exame esse realizado de forma rotineira aqui na UPA. É um exame diferente desse exame da dengue. Não é um exame que diz se está ou não com dengue, mas ele é um exame que a dengue é o oposto de qualquer outra doença infecciosa. Tudo que se aumenta numa doença infecciosa, na dengue abaixa. E esse é o grande diferencial. Então, ele é um exame muito clássico. Então, muitas das vezes eu não tenho o exame de dengue em si, mas eu tenho um hemograma sugestivo de dengue. E caso eu faça o exame de dengue, realmente, que diz se está com dengue ou não, ainda assim eu não inviabilizo o hemograma. Porque o que diz para mim a gravidade, a importância de repetir, os cuidados que eu devo prestar para esse paciente, são o exame clínico e o hemograma, que é o exame que vai dizer para mim a gravidade ou não da dengue que o paciente está naquele momento. Inclusive as categorias da dengue, se é uma categoria A, B, C ou D, que seria aí uma dengue bem grave. Certo. Bom, e com relação aí ao atestado médico? O atestado médico é uma questão muito complicada, porque é uma conduta única e exclusivamente médica. Então, o atestado médico ele é sempre clínico e pelo profissional médico. Eu não posso chegar lá e falar, doutor, mas você não vai dar atestado para esse paciente, ele não aguenta trabalhar. Quem vai dizer se o paciente consegue ou não é o exame clínico. Independente dele estar com dengue ou não, o dengue não é uma doença, assim, contagiosa. Então, assim, a condição clínica do paciente determina o tempo de atestado. O que eu oriento? O único atestado que nós somos obrigados a fornecer, que isso eu consigo trabalhar com a equipe, é o atestado de comparecimento. Durante o tempo que você está na UPA, você tem direito a um atestado de comparecimento que você está presente num serviço de saúde para atendimento médico. Mas se o médico vai te afastar ou não do trabalho, a conduta é dele, baseada no seu critério clínico e na sua função. Porque às vezes o médico detectou que ele está com dengue, mas não num caso que precise ficar em casa, que ele daria conta de trabalhar, vamos dizer assim. Poderia-se dizer que sim, mas ainda assim, esse atestado ele é baseado na condição clínica, no início de dias de sintomas e na função do trabalhador. Porém, a UPA é um hospital aberto 24 horas por dia. Qualquer pessoa que não se sente bem e acha que não tem condições ou que não consegue, ela tem direito a vir, passar por consulta e ser reavaliada novamente. O quadro de hoje pode ser diferente do de ontem, como pode ser diferente do de amanhã. E o que vai dizer isso? O exame clínico. E, assim, o atestado, ele é único e exclusivamente da competência do profissional médico. Entendi. Bom, em que momento seria imprescindível a realização do exame contra a dengue? O exame específico da dengue, ele seria para diferencial diagnóstico. Quando eu falo em diferencial diagnóstico, eu estou falando em gravidade. O paciente está instável, o paciente ele tem indicação, por exemplo, qual que é a recomendação do tratamento da dengue? Soro. Dengue é uma doença, a pessoa fala, mas eu saí daqui só com dipirona e soro. Pessoal, é isso, é dipirona e soro. É dipirona para febre e soro para hidratar. A dengue ela é uma doença que ela desidrata demais. Essa prostração, essa dor, essa vontade de ficar na cama, isso acontece porque a pessoa está desidratada. Então, muitas das vezes a pessoa não consegue fazer essa reposição por boca, porque ela vomita, tem outros sintomas associados. Nesse caso, a reposição é feita endovenosa. Porém, existem alguns pacientes que o critério clínico dele de gravidade é totalmente o oposto. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, é um paciente que a gente não pode correr muito soro. Então, nesse caso, o
exame da dengue ele é decisivo, porque é ele que vai me dizer se eu devo ou não colocar soro nesse paciente, se a questão dele de desidratação é maior do que a clínica dele. Então, nesse caso, o exame de dengue é vital. E para todos esses casos, nós temos o exame na UPA, assim como nós temos para gestante, para pessoas que realmente saber se está com dengue positivo ou não de fato, vai fazer a diferença. Mas não são todos os casos, na verdade, são as minorias dos casos. Com relação aqui ao atendimento, aí, é óbvio que vocês dão prioridade para aqueles casos mais complicados. Sim, nós trabalhamos aqui com 2 profissionais da enfermagem, né, de ensino superior na classificação de risco. A classificação de risco, ela é feita por critério clínico também. Claro que tem as pessoas, dentro do possível, a gente faz a separação. Uma criança autista, ela não tem como ficar numa recepção lotada de gente. Então, a gente pede, né, para que a criança, a mãe, fale, converse com a gente, para que a gente possa dar prioridade, ou que, pelo menos, a gente consiga fornecer um pouco mais de conforto para essa criança. Às vezes a gente não vai poder atendê-la imediatamente, mas eu separo, coloco numa salinha com um pouquinho mais de privacidade, onde o barulho, as conversas não vai afetar tanto a criança. Um idoso extremo, porém, eu chego a várias pessoas aqui com a mesma idade, com os mesmos critérios. Nesse caso, eu vou ponderar o critério clínico. O critério clínico é pressão arterial, temperatura, são sinais vitais que me dizem a gravidade da situação da pessoa. Outro problema, temperatura. O pessoal tem reclamado bastante, eu estou com febre. A febre, ela é com tratamento antitérmico. Então, nós fornecemos a dipirona, o paracetamol ali mesmo na pré-consulta, para que enquanto a pessoa aguarde a conduta médica, porque seria o que o médico fosse fazer. Então, nós temos esse protocolo para que a gente alivie, para que a temperatura baixe. Diferente de uma criança que está com febre e está vomitando. Então, essa criança tem prioridade, porque a febre nela pode ou não piorar e às vezes levar até uma convulsão, como vários casos aqui que já aconteceu de convulsão por crise febril. Porém, a conduta vai ser a mesma. Inclusive, é muito melhor para o médico e para a própria criança ser avaliada sem a febre. Porque com febre, a criança está com dor no corpinho. Então, quando a temperatura baixa, o médico consegue, de fato, examinar essa criança com muito mais qualidade. Temos tentado, né, ser o mais justo possível nessa classificação. O que a gente pede é que as pessoas relatem exatamente o que está acontecendo para o enfermeiro e em cima desses dados e de todos esses critérios para que a gente consiga atender as pessoas de uma forma mais justa possível. Infelizmente, alguém vai ter que esperar. E quem vai esperar serão os que têm menos risco de gravidade. Isso não quer dizer que a pessoa não está com dor. Ninguém vem aqui sem estar com nenhuma queixa. Porém, a demanda, o fluxo aumentou muito. Temos aumentado a equipe médica, a equipe de enfermagem, mas a equipe também adoece. Então, nós temos muitos atestados. Assim como está geral na população, está geral nos profissionais também. Então, tem muita gente adoecendo por dengue, tem muita gente também que não está conseguindo vir trabalhar. E dentro do possível, a gente tem feito substituições e tem tentado conduzir da melhor forma possível. Então, assim, sempre procurem o enfermeiro da classificação de risco, relatem a situação, para que a gente consiga fazer o melhor e oferecer os melhores recursos que nós temos.